Olá, estamos iniciando mais um Consumidor em Pauta, um programa com a realização da TVE. Aqui, especialistas na área do direito do consumidor, que é o programa de hoje, com a presença aqui do Dr. Cláudio Bonato, mas também na área do direito imobiliário, na área do direito comercial, do direito do trabalho, do direito de família e sucessões e do direito previdenciário, são respondidas pelos nossos convidados as questões e as dúvidas que foram enviadas por você para o nosso WhatsApp 51985946773 ou então para o nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, Dr. Bonato, e a sua cooperação aqui nas respostas dos nossos telespectadores e telespectadoras. E a primeira pergunta do senhor Nelson. Fiz um empréstimo em uma financeira para pagar em 60 meses. Já paguei 45 prestações. Com o recebimento do 13º salário, pretendo pagar as 15 restantes. Tenho direito ao abatimento dos juros? Primeiramente, minha saudação, Gil Curso, parabéns pela condução desse programa, minha saudação aos telespectadores, sempre é uma honra estar aqui nessa casa que eu aprendi a admirar pelo seu excelente trabalho de prestação de serviço público. Muito obrigado. É óbvio, e essa pergunta ela é importante, principalmente nessas épocas, né, em que a gente recebe um dinheirinho a mais, que é o 13º salário. Você vê, você faz um empréstimo, qualquer um de nós está sujeito aí, em 60 meses, 60 porque meses. Você coloca... 5 anos. 5 anos, coloca a prestação Sim. dentro do que você pode dispor por mês. Mas a sorte lhe ajudou e você vai receber integralmente o seu 13º e não tem outra dívida a não ser essa. E você calcula que com o 13º você vai conseguir amortizar 15 das Sim. 60. Vai pagar. Né? Vai quitar a dívida. Vai quitar a dívida. Ora, foi projetado o juro para 60 meses. E eu vou trazer lá da última, que é... 1 ano e meio. Né, 1 ano e meio após, eu vou trazer para cá. É óbvio que esse juro de 1,5 tem que ser abatido na proporção. Pois eu não vou pagar lá, eu vou pagar aqui. Então, esse juro, e está no Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 53, que é direito do consumidor pagar adiantadamente a dívida com abatimento proporcional dos juros e demais encargos. Tá certo, excelente. Tá. A nossa telespectadora Clarice faz a sua pergunta a partir desse comportamento absolutamente quase massivo no mundo de hoje, e obviamente isso não tem volta, tá? Que é as compras, né, que são as compras pela internet. E ela comprou um par de tênis pela internet. E ao receber o produto, verifiquei que a qualidade não é boa. Posso desistir da compra e pedir de volta o que já paguei, só que ela disse que pagou no cartão de crédito, doutor Bonato. Pode pedir, sim, telespectadora. E vejo a importância dessa modalidade, né? O Código de Defesa do Consumidor preocupou-se com isso, Gil, antes de começar a acontecer. Tu vê. Por isso se tratou disso 35 anos, né? 35 anos. E se tratou disso num evento na Assembleia Legislativa o mês passado. E da importância que tem isso, o Código verificou que essas compras e vendas emocionais, lá na época o Código falou compras em domicílio ou por telefone, mas tudo dá a entender que é fora do estabelecimento comercial, Sim. como é pela internet. Ou seja, você não teve contato com o tênis. Aí está lá um prospecto que lhe mostra uma coisa e quando você recebe é outra. A sola não é aquela que está ali na fotografia, etc, etc, etc. Não precisa nem justificar. Na pergunta da telespectadora, ela está dizendo que não gostou da qualidade, não precisa dizer,
Porque o código diz que a compra e venda emocional ele pode exercitar o direito de arrependimento. E tudo que pagou tem que ser devolvido. A empresa vai entrar em contato com o administrador de cartão, que tem o dever de fazer isso, porque é ela que tem que devolver tudo que foi pago. Agora, se não fizer, lá o adquirente, a telespectadora, vai fazer contato com a sua administradora. Olha, eu exercitei meu direito de arrependimento. Então, eu não vou pagar daqui para frente, quero de volta. As administradoras vão instaurar um procedimento e vão devolver também. Então, tem duas situações. Mas a obrigação legal é do aplicativo aí de internet, né? Da empresa que vendeu pela internet. A próxima pergunta é enviada pelo nosso telespectador Mauro. Estava com problemas financeiros e acabei atrasando a mensalidade da escola do meu filho. A escola acabou não deixando meu filho fazer as provas finais. Foi ilegal essa atitude da escola? O que fazer? Pergunta o Mauro. Essa questão também é muito importante, porque ocorria a todo momento, tanto que foi sancionado, foi elaborado pelo Congresso Nacional e sancionado pelo Presidente da República, em 1997, a Lei das Mensalidades Escolares. Lei das Mensalidades? Lei das Nunca Mensalidades tinha ouvido falar, Escolares. doutor Bonato. Lei 9870 de 1997. Sou desinformado, então, porque eu nunca ouvi falar. 28 anos. E o artigo 6º, essa lei tem 10, 11 artigos, cada um de nós que tem filhos em escola privada deveria ler essa lei, porque é uma facílima leitura, e no artigo 6º está expressamente proibido, é vedada à escola qualquer atividade escolar, ou não efetuar qualquer das modalidades escolares, prova, etc., entregar boletim, porque está atrasada a mensalidade. É proibido, porque isso configura até uma situação em que a criança pode ser submetida a ridículo. Sim, constrangimento. Por que tu não vai fazer a tua prova? Teu pai não pagou a mensalidade. Mas o que é isso? Mas não é assim, você fazer justiça pelas próprias mãos. A escola, se quiser cobrar o pai do aluno, ou o próprio aluno, porque essa lei das mensalidades se aplica até às universidades. Pois é, isso que eu ia perguntar. Até às universidades. Então, a escola não quer entrar em juízo para cobrar, porque muitas vezes até ela não está cumprindo devidamente a lei, não é? E fica querendo fazer justiça pelas próprias mãos, coagindo o aluno ou os pais do aluno ao pagamento, proibindo a feitura de provas. É totalmente ilegal. Totalmente ilegal. E como o Mauro passou por isso, o que ele deve fazer? Ele tem alguma forma, ele vai acionar o dano por dano moral? Primeiro de tudo, reclamar nas secretarias de educação municipal ou estadual, ou até no MEC, se for um órgão federal como a universidade. Sim. Né? Aí, para que o MEC ou as secretarias municipais de educação ou estadual apliquem ou façam uma reprimenda à escola, porque é um serviço público concedido à educação, é monopólio estatal. Também é monopólio estatal, é concedido, por isso que tem que se fiscalizar. Mas cursinho de pré-vestibular também é concessão? Tudo é concessão, a educação é direito de todos e dever do Estado, por isso que tem, não pode privatizar o ensino público. Público, sim. Mas se privatiza uma parte. Quando abre uma escola, ela precisa de autorização da secretaria. Precisa de autorização e é fiscalizada ou pelo MEC ou pelas secretarias municipais. Estas são as agências reguladoras. Sempre aprendendo com o senhor. Mas a educação é monopólio Nem em sonho eu tinha pensado nisso. No sentido de união, estados e municípios. Então, direito de todos e dever do Estado. Estado, poder público. Aí o que o Mauro deve fazer? Tem que reclamar da escola nesses órgãos, né? E se o filho foi submetido a qualquer tipo de constrangimento, entrar com ação por dano moral contra a escola, né? Perfeito. A próxima pergunta do nosso telespectador Júnior.
Adquiri um refrigerador em uma loja, o qual apresentou problemas de funcionamento dentro do prazo de garantia. Optei pela troca por um novo, só que a loja não possuía em estoque um produto igual. Optei então por um refrigerador de valor mais alto. A loja disse que eu teria que pagar a diferença. Está correta essa afirmação? Está correta, porque você tem direito a uma das 3 alternativas lá do parágrafo 1º do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Pedir o dinheiro de volta, a troca do produto por outro, ou abatimento proporcional do preço. Você optou por uma das hipóteses que não tem como a loja cumprir, não tem mais, só tem de maior valor. Então você tem que pagar a diferença. Ah, mas assim eu não quero. Pega o seu dinheiro de volta e vai comprar em outro lugar. É assim, não, né? Não tem, porque está lá no código, quando possível, a troca do produto. Quando não é possível, só tem um de... E está lá também que se o que você escolheu for de preço menor, você tem direito a receber a diferença. Então, se é de preço maior, não, tem que pagar, a diferença. A telespectadora Marisa relata também outra situação que é muito comum. Em seguida, nós temos perguntas nessa mesma dúvida, tá? Encontrei em supermercado preços diferentes no mesmo produto. Qual preço tenho direito a pagar? O menor. E os supermercados, os comerciantes que querem cativar consumidores, eles colocam lá. Se você encontrar 2 preços diferentes no mesmo produto, é comum isso, Gil. É que a gente não presta atenção. Mas eu já vi em diversos estabelecimentos comerciais. Se você encontrar preços diferentes no mesmo produto, avise no caixa. Você tem direito a pagar o menor preço. Está na lei 10.962. Olha aí, outra lei, ó. Mais uma da série. Mais uma da série. E é da série, que eu disse, Drops do Doutor... De gota a gota ou Drops do Doutor Bonato, né? Isso aí. Mas, enfim, doutor Bonato, em situação como essa, às vezes o consumidor passou no caixa, daí tem que ser estornado. Tem que ter estornado, óbvio. Se o caixa cobrou a maior, é só falar com o gerente vai estornar. Ok. Tá. Consumidor em Pauta vai para um breve intervalo e já voltamos tratando do direito do consumidor com o Dr. Cláudio Bonato. Até daqui a pouco. Estamos de volta com Consumidor em Pauta, um programa com a realização da TVE. Nesse espaço, as suas dúvidas e questionamentos ligados à área do direito do consumidor, que é o tema do programa de hoje, mas também do direito do trabalho, do direito comercial, do direito tributário, do direito imobiliário, do direito de família e sucessões e do direito previdenciário, são respondidas através do nosso WhatsApp 51, não são respondidas através do WhatsApp. Você envia a pergunta para o nosso WhatsApp 51985946773 ou então para o nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br. As questões e dúvidas no direito do consumidor foram enviadas para esses 2 canais e o Dr. Cláudio Bonato está aqui para respondê-las. O próximo telespectador, o senhor, seu xará, Cláudio, tá? Sim. Relata o seguinte: tenho intenção de comprar um apartamento na planta. Não gosto de fazer esse tipo de negócio, mas achei a proposta do corretor bem atraente. O que posso adotar como providência para não cair no falado popularmente no conto do vigário? O telespectador fala conto vigário aí, não é o vigário que a gente conhece, é o vigarista, né? Sim, é uma adequação indevida com os vigários, né? Isso aí, conto do vigarista. Isso é comum também, né? Então, o próprio Código de Defesa do Consumidor, lá no regulamento do Código 2181, ele diz que tem que ser criados os PROCONs, e os PROCONs têm que... recebendo as reclamações, fazer um rol daquelas que foram atendidas ou não. E divulgar em relações, né, no final de cada ano, dos maus fornecedores.
Então, eu sempre recomendo às pessoas que vão comprar um bem, como, por exemplo, aqui um apartamento, que ligue para os PROCONs, ou do município que reside, ou o estadual, que nós temos aqui o estadual, né, que era para ser segundo grau administrativo, mas muitas vezes na cidade que não tem, funciona como primeiro, porque eles têm o cadastro dos maus fornecedores. Eu me lembro de uma empresa aqui em Porto Alegre, que eu não vou citar nome, porque não é comum, não é costume aqui da casa, mas uma empresa, eu como promotor sabia que ela estava mal das pernas, porque já estava recebendo reclamação. E mais de 5.000 pessoas compraram apartamentos ali próximo de Iguatemi, Sim, eu que sei. ficaram ali muito tempo e que os próprios adquirentes Tiveram que se reunir para conheço bem aquela concluir aqueles apartamentos ali para não ter o prejuízo maior. Então, é louvável esse questionamento do telespectador, Cláudio. Meu homônimo, né? Homônio, né? Xará é homônio. Liga né? para o PROCON, meu amigo, que o PROCON vai te dar todas as informações se essa construtora tem algum problema, né? E se tiver algum problema, não compre, tá? A não ser que o corretor seja da mais absoluta confiança. Né? Esse relato que o senhor está trazendo aqui, né, da questão de... Né, relato não, orientação de consultar o PROCON, também ter a atenção em relação à imagem, à reputação das empresas, que nós temos grandes empresas da área da construção civil sérias que fazem empreendimentos e são vendidos na planta e são entregues conforme. Mas agora, esse que o senhor não citou, na verdade, são dois casos de duas empresas famosas aqui em Porto Alegre, e ali, esse exemplo que o senhor usou do Iguatemi, eu acompanhei de perto ali, os moradores ficaram sem fazer trocadilhos, ficaram trocadilho negativo, ficaram pendurados no pincel, e eles que tiveram que terminar. E não é um prédiozinho de 4, 5 apartamentos, são prédios grandes. Um prédio de ali, eu acho que 15 andares, se não me falha a memória. São altíssimos, né? Então é importante isso mesmo, ver a imagem, reputação, consultar, para não cair no conto do vigário. A próxima questão foi enviada pelo nosso telespectador Gustavo. Comprei um notebook para minha neta. Dentro da garantia apresentou problemas de funcionamento. Foi para assistência técnica 3 vezes e o problema persiste. O que podemos fazer com base no Código do Consumidor, que ele diz ainda no final da pergunta, essa excelente lei brasileira? Além de ser uma excelente lei, foi inspiradora de outras leis mundo afora, né, doutor? Mundo baixo. Então, o que ele pode fazer diante desse problema que ele teve ao comprar um notebook para a neta? O Código de Defesa do Consumidor diz que quando acontece esse problema, o agente econômico tem que resolver num prazo máximo de 30 dias o problema. Você diz que encaminhou 3 vezes a assistência técnica. Somados estes prazos, volto a frisar, porque eu já respondi uma pergunta similar a essa há um tempo atrás. Somado esses prazos que ficou lá o notebook na assistência técnica, passou de 30 dias, porque o prazo é máximo de 30 dias, passou um dia, já o consumidor pode exigir uma das hipóteses do parágrafo 1º do artigo 18, que é a troca do notebook por outro novo, que não tem o problema, óbvio, a devolução do que foi pago, é o consumidor que vai escolher, ou o abatimento proporcional do preço. Então, o que eu lhe digo? Se você já passou de 30 dias, faça contato com a fábrica do notebook. Olha, a assistência técnica não resolveu no prazo máximo de 30 dias, conforme estabelece o Código de Defesa do Consumidor. Eu gostaria que você ficasse com ele, já que está na assistência técnica de vocês, e me mande um novo, eu estou entrando em juízo. É assim que a gente faz. Ok, a próxima questão foi enviada pela telespectadora Ieda. Atrasei o pagamento da cota condominial e o síndico quer me cobrar uma multa de 5% pelo atraso. Está correta a cobrança, tendo em vista que o Código de Defesa do Consumidor, diz a Ieda, né? É claro, o código diz que a multa por atraso é de 2%. Beleza, de pergunta também, né? Então, tem 2 situações, Ieda. Se a relação é meramente condominial, o síndico é um dos condôminos,
vale a convenção do condomínio. Tá? Por quê? Porque a relação condominial não é uma relação de consumo. Não, porque é uma relação entre iguais. Iguais. O síndico, muitas vezes, como eu sou síndico lá do condomíniozinho que nós temos em Canela, e eu pago igual aos outros, é porque um de nós tem que ser o síndico, né? Então eu pago que nem os outros. Qualquer coisa vai entrar com uma ação contra mim. Não, eu vou aplicar a convenção do condomínio, foi todo mundo que fez, né, a convenção. Então, vale a convenção. Se na convenção está 5% de multa pelo atraso, tem que pagar os 5%. Agora, preste atenção, telespectador. O condomínio contrata uma empresa de administração de condomínio, síndico profissional. Aqui está um profissional e os condôminos todos são não profissionais neste ramo. E aí tem uma relação. Tem uma relação de consumo. Aí a convenção do condomínio, se continuar dizendo que é 5, ela vai se chocar com o Código de Defesa do Consumidor, que diz que é 2. Porque agora tem relação de consumo e se aplica o código. Se o código se chocar com a convenção do condomínio, é óbvio que vale o código. E aí é 2. Tá certo. Que coisa, tá certo. Né? É isso tem que a gente detalhes, tem que são detalhes. São detalhes. Isso. Porque nós não podemos aplicar o Código de Defesa do Consumidor, Gil, numa relação entre iguais. Porque ele é um estatuto de regulação entre desiguais. Se nós aplicarmos entre iguais, nós vamos desigualar os iguais. E isso fere o princípio da isonomia constitucional. Entendeu? Essa diferença por isso é importante. que, às vezes, o leigo não consegue entender o jurista. Não, nós não somos aplicadores de leis, nós somos aplicadores do direito, que é uma ciência. A lei é a objetivação do direito. Tanto que nós sabemos que se a lei se chocar com o direito, vale o direito e não a lei. É por isso também a importância do consumidor em pauta. Mas é óbvio, para esclarecer esses detalhes, né? E mostrar ao telespectador a importância que tem um sistema legal no país. Porque dá segurança jurídica, e dando segurança jurídica, os investidores estrangeiros, eles vêm para o nosso país. Por quê? Porque sabem que tem segurança jurídica. Ninguém investe o seu dinheiro onde não há segurança jurídica. Porque nós não podemos obrigar as pessoas a investir sem ter uma antevisão de que vão ter um retorno, Gil. Isso não é viver em sociedade. Isso é uma realidade que o Brasil enfrenta de longa data, vem diminuindo, né? Mas continua enfrentando, que é a insegurança jurídica. Mas é óbvio, aí vem para cá, investe, qualquer sacudida que dê no mercado, eles tiram o dinheiro e nós ficamos pendurados no pincel, como tu usaste há pouco tempo a expressão. Infelizmente, É assim. E aí tem aquela velha história, a imagem, isso vale para qualquer, para uma pessoa física, para uma marca, para uma pessoa jurídica e para um Estado, entre aspas, mas é né? óbvio, um governo. Mas é óbvio. A imagem, a percepção, não, lá não é seguro, eu não vou entrar. É assim, o mundo é assim. Então, mas eu acho que está errado. Bom, vamos tentar mudar, então, né? Mas concordando, discutindo, trocando ideias e não pela força. Tá, correto. O Marcelo, doutor Bonato, traz o seguinte questionamento. O que devo fazer quando encontrar um produto com prazo de validade vencido na prateleira de um estabelecimento comercial? Procurar, Marcelo, imediatamente. O gerente dizer, olha, pessoal, tá vencido. Eu vi. E se eu levo para casa e a minha família consome e tem um problema, vocês podem se incomodar, porque segundo o programa da TVE Consumidor em Pauta, isso até é crime. Está lá no artigo 18, parágrafo 6º do Código de Defesa do Consumidor, que o produto com prazo de validade vencido é impróprio ao consumo. Tem a lei 8.197, considera crime, no artigo 7º, inciso 9, expor à venda, ter em depósito para vender produto impróprio ao consumo. Crime. De 2 a 5 anos de detenção. E tem o tipo penal culposo também.
Então tem que cuidar, falar com o gerente, ó, tire de lá e cuidado. Cuidado. A próxima pergunta, que é a última pergunta da Celeste, adquiri um telefone celular em uma loja na qual ofereceram-me uma garantia estendida. Como vendedor não soube explicar-me o que era essa garantia, bem como teria que pagar pela mesma, não aceitei. Gostaria de saber se agi corretamente. Agiu corretamente. A garantia estendida, ela é dada pelo comerciante, né? Via de regra. E não é obrigatório. Eu adquiro se quiser. Muitas e muitas vezes me oferece. Quer garantia estendida? Ainda ontem comprei um produto. Não quero. Não quero a garantia estendida e não posso ser obrigado. Agiu corretamente. Não quero. Pronto. Tá, isso não afeta em nada qualquer outro tipo de questões. Não. Por exemplo, ele não pode fazer uma promoção dizendo você vai ter um desconto. Bom, mas se isso levar o consumidor, se o consumidor acessar de livre, espontânea vontade, não. Tá bom. Muito obrigado, doutor Cláudio Bonato, pelos seus esclarecimentos. Consumidor em Pauta fica por aqui. Aguardamos todos vocês na próxima edição. Até lá!